Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 121 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na nossa aula de hoje, dando continuidade aqui ao estudo, dos casos dos espíritos endurecidos. Já estamos na segunda parte, já caminhando para o final, viu, da obra. Já não está muito longe, não. Estamos, então, na segunda parte, capítulo 7, que trata-se, como eu já falei, da evocação e da análise das comunicações dos espíritos endurecidos. E hoje vamos estudar o caso da senhora, do espírito Angele, e subintitulado como Nulidade sobre a Terra. Essa comunicação foi proferida na cidade de Bordeaux em 1862. Muito interessante também, muito instrutiva a mensagem para nós entendermos que realmente a inércia, a ociosidade, a preguiça, o não trabalhar, o não fazer nada sobre a terra é realmente uma condenação. Se não, vejamos, olha só. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angele. E aí, segue-se aquela sequência de perguntas e respostas. Vamos lá. Arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: não. Então, por que viestes até nós? Para tentar. Pergunta: não sois, pois, feliz? Resposta: não. Sofreis? Resposta: não. O que vos falta? A paz. Certos espíritos, aí vem um comentário da sociedade, do Kardec. Certos espíritos não consideram como sofrimento senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas. Tudo convindo com o seu estado moral é intolerável. Segue-se a entrevista. Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Resposta: um lamento do passado. Pergunta: o lamento do passado é um remorso? O lamento do passado é uma afirmação, O lamento do passado é um remorso. Portanto, vos arrependestes? Resposta: não. É por medo do futuro. Pergunta: que temeis? Resposta: o desconhecido. Quereis dizer-me o que fizeste na vossa última existência? Isto me ajudará, talvez, a vos esclarecer. O que fizeste na sua última existência? Olha a resposta: nada. Em qual posição social estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Não, meu marido me entediava, meus filhos também. Como se passou a vossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Pergunta: quais eram as vossas ocupações? Nenhuma, é a resposta. Pergunta: quem, pois, cuidava de vossa casa? Resposta: a doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Resposta: talvez tenhas razão. Pergunta: não basta com isso convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? E aí já desperta nela, porque ela pergunta como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Olha só, de novo o concurso da prece. E de novo, aproveitar sempre, tornar tudo útil. Mesmo a inutilidade da vida dela, da dona Angele, mesmo a inutilidade da vida dela, agora no mundo espiritual, ela pode usar essa experiência de ter sido inútil instruindo os espíritos desencarnados, instruindo, orientando, falando sobre o seu próprio exemplo,
para que eles, ao reencarnarem, não cometam o mesmo erro. E, de novo, a prece, né, a oração, muito interessante, a qual ela responde: eu não sei orar. Faloemos em conjunto, o aprendereis. Quereis isso? Ela: não. Por quê? A fadiga. Você vê, né, claramente um espírito bem preguiçoso mesmo. Bom, e o que se segue agora são instruções do Guia do Médium, né? E o Guia do Médium, que se intitula de Monod, ele dita o seguinte: damos-te instruções, colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Angele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizera o vazio ao redor dela, porque fizera o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade de seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culpável, porque, muito importante agora, o mal nasce do bem negligenciado. Escutem bem isso. O mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem, todos, que não basta vos abster das faltas. É necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os e compreendei que, se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retomar para trás para tomar a rota oposta que conduz ao bem. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, ou seja, o do bem, sem o que a sua vida é nula, suas obras são mortas, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Muito interessante a instrução. E aí o médium pergunta, né? Posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Argele? A última devia ser-lhe a consequência, né? Para ela ser tão assim preguiçosa, indiferente, inócua, o que ela foi antes disso, né? Boa pergunta. E a resposta é: ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica, preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar que fazer um esforço para se deter no início. Hoje ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Então observe a situação dela, como é a situação de muitos, né? A preguiça, a inércia. Observe que ela não era uma pessoa má, não era criminosa, não cometeu crimes, por assim dizer. Mas é a inutilidade também que prejudica tanta coisa. Olha, o bem que não se faz é o mal que se deixa fazer. Isso é muito importante.
Bom, e aí o guia do médium, né, o senhor Monod, ele convida, né, orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para a atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências, como espírito destinado à paz eterna, como corpo destinado ao serviço do espírito. O vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem em repouso, nem em trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual expirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Muito interessante. E aí o espírito Monod, né, o guia do médium, encerra da seguinte maneira: trabalhai sem cessar, cumpri todos os vossos deveres sem exceção, cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua, né? Característica muito peculiar daquele que só gosta de mandar, né? Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Ele adora mandar, ele ou ela. É mandar ele ou ela, ele mesmo ou ela mesmo, não faz nada. Não é capaz de arregaçar a manga, mas mandar, olha, faz com prazer. Entende como é peculiar essa armadilha de querer mandar? Isso insufla o ego. E nós que somos apegados à matéria, e nós que somos orgulhosos e egoístas, é por isso que quem tem poder é uma armadilha muito grande. O poder e o dinheiro, eis a prova terrível para o espírito humano, né? Bom, e aí o Monod termina da seguinte forma: tudo são degraus para subir ao céu, não o quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. É o Monod, espírito guia do médium. Incrível, né? Incrível a mensagem de hoje, incrível o caso da senhora Agele, e que nos sirva de exemplo, né? E que nos sirva de modelo para que nós não o sigamos, né? O modelo da preguiça, do ócio, da inércia, da inatividade é trabalho. Nós precisamos trabalhar. Claro que aqui a doutrina espírita, é muito bom entender isso. A doutrina espírita não está falando só do trabalho, o trabalho para se adquirir o pão de cada dia, que claro que é um dos trabalhos mais nobres que existe, mas todo o trabalho na casa espírita, o trabalho em casa, o trabalho de ajuda ao próximo, o trabalho na caridade, estudando como o trabalho que dá para estudar, o trabalho para se ganhar um conhecimento, para tornar-se mais sábio, mais inteligente, com maior sabedoria, e que essa sabedoria, essa inteligência, essa sapiência possa servir para ajudar a tantos quantos forem necessários. Tudo é trabalho. Uma louça que se lava em casa é um trabalho, a casa que se varre, o jardim que varre, a limpeza, tudo é trabalho. Trabalho é uma coisa tão maravilhosa que não é privilégio só nosso, não. Os insetos trabalham, as formigas trabalham, as abelhas trabalham, a comunidade dos insetos trabalha. Não é à toa que o trabalho é uma das leis morais e uma das mais importantes. É isso, foi essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amemo-nos como Jesus nos amou, isso é fundamental. Cuidem uns dos outros. Beijo no coração de todas e todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!